Põe agora. Boa tarde a todos. Estamos mais uma vez reunidos desta forma, online, para fazermos o nosso estudo do Evangelho, sendo que essa semana nós vamos falar sobre o dia de finados. E a gente percebe que nós, que estamos dentro da doutrina espírita, muitas vezes temos um pouco de receio da morte. Mas não é porque a gente realmente tenha medo da morte, mas é porque a gente sabe que a gente ainda é muito imperfeito, a gente tem muitos defeitos, a gente está muito aquém daquilo que Jesus nos ensinou. Mas eu acho que de alguma certa forma, dentro da doutrina a gente já sabe de onde nós viemos, por que nós estamos aqui, mostrando a misericórdia do Pai para todos nós, nos permitindo que todos os dias passamos as nossas experiências procurando acertar mais e errar menos. Não que o erro seja ruim, mas o erro faz com que a gente reflita sobre aquilo que nós procedemos, para que a gente possa perceber, será que se alguém fizesse isso comigo, eu gostaria? Será que eu tenho o direito de julgar ou criticar alguém? São tão pequenas coisas, mas de suma importância. E como nós estávamos nos preparando para o estudo, nós fomos no livro Depois da Morte, no capítulo 13, que fala das provas da morte. Então a gente vai, antes de fazer a prece, a gente depois vai dando uma lidinha e vai fazendo a nossa explanação. Primeiramente, elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, para que Ele possa nos enviar os recursos necessários, dando-nos a intuição, dando-nos a inspiração, para que possamos colocar os recursos necessários para que todos possam, através da vida, indo sim fazer os seus aprendizados, procurando ser cada dia melhor, aproveitando todas as oportunidades, procurando fazer o bem ao outro. Sim, Senhor, aqui estamos diante de Ti, rogando as Tuas bênçãos sim para a humanidade inteira, para aqueles que Te conhecem, mas não fazem a Tua vontade. Nós não Te pedimos, Senhor, por aqueles que choram, mas por aqueles que causam a lágrima e a dor. E assim, Senhor, em Teu nome, em nome de Maria, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos dar início ao estudo da tarde de hoje. Então, nós vamos falar as provas e a morte. Nós, como aprendizes da doutrina, sabemos que a morte não existe. É apenas uma transformação e que quando nós fizermos a nossa experiência na Terra, nós retornaremos à casa do Pai, porque a nossa verdadeira casa é o plano espiritual. Há muitas moradas na casa de nosso Pai? Sim. E de acordo com o nosso proceder, o nosso caminhar na vida, nós seremos atraídos para lugares em que nós nos afinizamos. Porque não adianta eu falar, não, eu não quero mais isso, eu não faço mais isso. Porque o espírito, às vezes, ele vacila muito. Nós, na nossa imperfeição, a gente não tem compreensão da nossa responsabilidade diante da vida, e aí a gente vai caminhando impensadamente, intertempestuosamente, mas Deus sempre nos dá a condição da gente fazer melhor, né? Mas vamos lá. Leon Denis é muito poético nas suas explanações. E nesse capítulo aqui que ele fala, as provas e a morte, é muito interessante.
fixado o objetivo da existência, mais elevado que a fortuna, mais elevado que a felicidade, toda uma revolução se produz às nossas vistas. O universo é uma arena onde a alma luta pela sua elevação. E ela a obtém pelos seus trabalhos, pelos seus sacrifícios e pelos seus sofrimentos. Então, ele, de uma forma poética, ele está falando que o universo é uma arena onde nós estamos aqui tentando, através das dores, dos dissabores, das nossas provas, daqueles que estão em expiação, lutando para se melhorar. Ele ainda fala, o sofrimento, seja físico ou moral, é um dos elementos necessários da evolução, um poderoso meio de desenvolvimento e de progresso. Ela nos ensina a nos conhecermos melhor, a dominar nossas paixões e amar melhor os outros. Quanto mais se sabe, mais se ama, mais se eleva. O sofrimento nos obriga a estudar para combatê-las e vencê-las. As causas que o fazem nascer é o conhecimento dessas causas, aliás, o conhecimento dessas causas desperta em nós uma simpatia mais viva por aqueles que sofrem. A gente costuma falar muito de empatia. Empatia é quando você olha o outro e se coloca no lugar dele. Você não está para julgar, porque a gente não sabe o que o outro está sofrendo. Aí a gente sabe que tem pessoas que perdem seus entes amados e acabam ficando inimigos de Deus, porque eles acham que Deus tirou o seu amado. Mas nós que estamos dentro da doutrina, que sabemos que a morte e a gente diz também que a invisibilidade, ela não é, aliás, deixa eu ver se eu lembro agora, porque de vez em quando a cabeça falha. Invisibilidade não é ausência. Porque às vezes aqueles que partiram, eles estão ao nosso lado. E quando nós sofremos demais pela partida deles, a gente acaba atraindo eles para perto de nós e eles sofrem com a nossa falta de fé, sim. Fé. Porque se nós temos fé no futuro, se nós temos fé que existe uma vida após essa vida, nós temos a certeza que temporariamente estaremos afastados. Mas eles podem vir ao nosso encontro, eles podem vir a nos encontrar. Nós não devemos nos desesperar quando nós perdemos um ente amado ou amigo. Mas a gente deve procurar sempre nos momentos que dá aquela saudade, aquele desejo de conversar com aquela pessoa, de estar em contato com ela, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e pedir que esse irmão possa ser feliz onde ele está, que ele possa estar sendo auxiliado. Se ele morreu não, se ele desencarnou com uma doença, que ele possa estar nos hospitais, no plano espiritual. Aí a gente lembra lá de Nosso Lar, quando André Luiz recolhido por Clarencio, pelos amigos espirituais, levado para o Nosso Lar, ele vai para um hospital, onde ele vai se recuperar. Olha que ele ficou 8 anos no umbral, mas ele vai para o hospital, vai receber todos os cuidados. E como ele fica indignado quando começam a chamar ele de suicida lá no umbral, que ele diz que ele não foi suicida, que ele morreu com um câncer de intestino. Aí a gente vê que quando nós estamos mergulhados na carne, quando não temos o conhecimento da verdadeira vida, a gente vai vivendo com ilusões, vai sobrecarregando a nossa saúde, porque a gente sabe que nós temos um corpo físico que nós vamos ter que prestar conta do bom uso ou do mau uso que fizermos dele. E ele
não se conformava, né? Porque, como ele estava doente, ele foi operado, foram terríveis os últimos momentos da existência dele na Terra, e ele não tendo a compreensão de que havia uma vida após a vida, então a gente vê como nós somos felizes através das informações e do conhecimento do plano espiritual. Aí a gente pensa em Nosso Lar, não, em Nosso Lar não, perdão, no livro Céu e Inferno, que vai relatando as experiências daqueles espíritos que desencarnaram. Aí primeiro a gente vai falar da felicidade daquele que foi justo, daquele que procurou estar de acordo com a lei de Deus. E ele se preparou durante 1 ano e meio, mais ou menos, que ele ficou doente, mas ele tinha feito um acordo com Kardec de vir trazer informações do plano espiritual, né? Mas ele não pedia assim, não, eu quero, e era teimoso, não. Ele orava todos os dias durante esse ano que ele esteve sofrendo os últimos momentos da sua existência terrena. Ele pedia ao Pai que ele pudesse vir para informar os nossos irmãos da Terra o que acontece depois do desenlace do corpo físico. É isso que a gente tem que pensar. E nós temos que nos preparar, porque nós não somos daqui. Nós estamos aqui. Nós estamos o quê? Fazendo as nossas provas, expiando aquilo que a gente fez o outro sofrer, levando a esperança a todos os corações que se aproximam de nós, consolando aquelas mãezinhas que perderam seus filhos. Sim, porque é uma dor muito grande perder um filho, né? Mas a gente sabe que eles já fizeram a sua trajetória na Terra, já passaram pelas provas que tinham que passar, foram, de alguma forma, felizes, porque a gente sabe que os espíritos também no céu e inferno vão falando, através das suas experiências e da forma que viveram na Terra, a sua felicidade e a sua infelicidade, né? Mas vamos ler mais um pouquinho aqui. Olha, a dor é a purificação suprema, a escola onde se aprendem a paciência, a resignação, todos os deveres austeros. É a fornalha onde se funde o egoísmo e onde se dissolve o orgulho. Às vezes, nas horas sombrias, a alma submetida à prova se revolta, renega Deus e sua justiça. Depois, quando passa a tormenta e que ela examina, vê que esse mal aparente era um bem. Reconhece que a dor tornou-a melhor, mais acessível à piedade, mais caritativa com os infelizes. Então, todos os males da vida concorrem para o nosso aperfeiçoamento. É por isso que nesse mundo há mais sofrimento que alegria. Ele ainda fala que a prova tempera os caracteres, afina os sentimentos, doma as almas fogosas ou altivas. A dor física tem também sua utilidade. Desata quimicamente os laços que prendem o espírito à carne. Separa-o dos fluidos grosseiros que o envolvem, mesmo depois da morte, e o retém nas regiões inferiores. Aí a gente pensa também que o espírito, ele às vezes ele desencarna com tantas revoltas que ele tem que ficar um certo tempo no plano espiritual refletindo sobre as suas atitudes. Porque tanto aqui como lá, nós aprendemos. A vida no plano espiritual não é estanque. Ela é muito ativa. E se a gente for lendo toda a doutrina, a gente vai vendo que todos trabalham, todos concorrem para o progresso, né? Aí, vamos ver mais um pedacinho aqui. Ainda fala que a providência procede para conosco como uma mãe previdente para com seu filho indócil.
Quando resistimos aos seus apelos, quando nos recusamos a seguir seus avisos, deixa-nos sofrer as decepções e os reveses, sabendo que a diversidade é a melhor escola onde se aprende a sabedoria. Tal é o destino do maior número nesse mundo. Então, a gente sabe que se nós estamos num planeta de expiações e provas, nós estamos para expurgar as nossas mazelas, as nossas inferioridades, a gente está aqui para se libertar do homem velho que ainda existe em nós, né? E ele ainda fala, esses ensinamentos fazem com que a morte perca todo o caráter medonho. Ela é apenas uma transformação necessária, uma renovação. Na realidade, nada morre. A morte é apenas aparente. Só a forma exterior muda. O princípio da vida, a alma mantém-se na sua unidade permanente e indestrutível. Ela se encontra além do túmulo, ela e seu corpo fluídico, na plenitude de suas faculdades, com todas as aquisições, luzes, aspirações, virtudes, poderes dos quais enriqueceu-se durante sua existência terrestre. Aí ele ainda fala, eis os bens imperecíveis dos quais fala o Evangelho, quando ele diz, nem os vermes, nem a ferrugem corroem, e os ladrões não os furtam. São as únicas riquezas que nós podemos levar conosco e utilizar na vida futura. Então não adianta ter carro, casa, nada disso. Porque como nós adentramos no mundo sem nada, nós sairemos daqui só com as virtudes e o bem que nós fizemos ou deixamos de fazer. Porque é assim, é a lei que nos dá, sim, a formação do nosso caráter. Sabendo, sim, que nós somos espíritos e que estamos aqui para progredir. E ele fala, a morte e a reencarnação que lhe seguem num dado tempo são duas formas essenciais do progresso. Aí ele fala, quando a noite chega, aliás, quando a noite da vida chega, quando nossa existência, semelhante à página de um livro, vai se virar para dar lugar a uma página em branco, uma nova página, o sensato passa em revista seus atos. Então, lembra que eu falei que a gente reflete sobre as nossas atitudes? Aí a gente lembra do próprio Santo Agostinho, que disse, nos ensinando que todos os dias antes dele se recolher ao sono físico, ele fazia uma reflexão e ele perguntava à sua consciência se ela tinha feito todo o bem que poderia, se ela não tinha prejudicado ninguém. E são pequenas coisas. Eu conhece-te a ti mesmo, que a gente ainda não conhece, né? E ele ainda fala, feliz aquele que nesta hora pode dizer, meus dias foram plenos. Aí a gente percebe que realmente Santo Agostinho aproveitou bem a existência, né? Porque, primeiramente, ele passou assim de uma vida mundana, mas quando ele reflete sobre seus atos, ele vai percebendo que a vida é muito mais do que isso que nós vivemos na Terra, ele aproveita, né? E ele ainda fala, meus dias foram plenos, né? Feliz aquele que aceitou com resignação, suportou com coragem as suas provas. Estas, rasgando sua alma, deixaram extravasar tudo o que nelas havia de amargura e de fel. Repassando na consciência essa vida difícil, o sensato abençoará os sofrimentos experimentados, estando em paz sua consciência, verá sem temor aproximar-se o instante da partida. Aí a gente lembra que a gente tem que viver bem para que a gente possa ter um desfecho da vida calmo e sereno, né? Aí ele ainda fala, digamos adeus às teorias que fazem da morte o prelúdio do nada ou
de castigo sem fim. Adeus, sombrios fantasmas da teologia, dogmas medonhos, sentenças inexoráveis, suplícios infernais. A vez da esperança, a vez da vida eterna. Não mais obscuras trevas, é a luz resplandecente que sai dos túmulos, né? Aí eu achei muito interessante que ele fala da borboleta, né? A borboleta, ela fica enclausurada num modo, né? Meio repugnante, né? A lagarta ela é meio esquisita, né? Mas quando ela se vê livre e esvoaçando, tendo duas asas e a sua beleza, nossa, aí ela se transformou, né? Então a gente tem que pensar na borboleta. E ele ainda fala: o homem também é uma crisálida, que a morte decompõe o corpo humano, vestimenta de carne, despojo miserável, retorna ao laboratório da natureza. Mas o espírito, depois de haver cumprido sua obra, lança-se numa vida mais elevada, nessa vida espiritual que sucede à existência corporal, como o dia sucede à noite, e separa cada uma das nossas encarnações. Aí a gente sabe que realmente a gente vai e vem, vai e vem, vai e vem, até que a gente possa se libertar, né? A gente possa se tornar uma borboleta, alçando o voo feliz e depurando a nossa alma, né? Aí a gente pensa também naqueles que acham que morreu, acabou, ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. A doutrina espírita ela já nos dá a alegria de que, de acordo com o que eu fizer na minha existência, eu serei exatamente para onde eu irei. E se eu tenho o desejo de fazer o bem, desejo o bem do outro, com certeza a gente vai ser atraída para perto dos bons espíritos, né? E ele ainda fala aqui: sofre para te engrandeceres e para te depurares. Sabe que teu destino é grande. Essa terra fria não será teu sepulcro. Os mundos que brilham no fundo dos céus são tuas moradas do futuro, a herança que Deus te reserva. Aí a gente pensa, tem muitos irmãos que ainda têm a necessidade, aqui não vai nenhuma crítica, tem muita necessidade ainda de visitar as necrópolis, né, os cemitérios, levar flores nas campas. Mas a gente sabe que o espírito não está ali, que ali foi só os despojos deles que foram sepultados, que com certeza ele até pode estar próximo, porque nesses dias que antecedem ao finados, com o pensamento de saudade de todos aqueles que se encontram na Terra, esses espíritos eles começam a se aproximar da Terra. Aqueles que são lembrados, eles chegam para perto dos seus amados. E aqueles que não há nenhum pensamento, nem uma emissão de um, sei lá, de um sentimento bom por eles, eles nem se aproximam, porque o que eles vão fazer aqui? Ninguém está orando por eles, ninguém está lembrando deles, né? E ele ainda fala: tu és para sempre cidadão do universo, pertences aos séculos futuros, como aos séculos passados, e na hora presente preparas tua elevação. Suporta então com calma os males por ti mesmos escolhidos. Semeia na dor e nas lágrimas o grão que brotará nas tuas próximas vidas. Semeia também para os outros, como outros semearam por ti. Espírito imortal, avança com passo firme na vereda escarpada para as alturas de onde o futuro te aparecerá sem véu. A ascensão é rude, e o suor inundará frequentemente teu rosto, mas do cume
verás despontar a grande luz, verás brilhar no horizonte o sol de verdade e justiça. Aí a gente vai ver, sim, a bondade e a justiça, a misericórdia e o amor do Pai por todos nós, nos permitindo a cada dia fazer escolhas melhores. E que nós possamos, sim, ser fraternos, solidários, termos, sim, empatia com aquele que está em sofrimento. Quando alguém se aproximar de nós, que a gente tenha, sim, a paciência de oferecer o nosso ouvido para ele desabafar. Porque às vezes tem muita gente que precisa só de um ouvido para ouvi-lo. Então que nós sejamos esse ouvido que ouve, mas também sejamos aqueles lábios que oferecem fé e esperança àqueles que estão em sofrimento. E para terminar aqui, eu vou ler o último parágrafo, que é: a voz que nos fala assim é a dos mortos, a das almas amadas que nos precederam no país da verdadeira vida. Bem longe de dormir sob a pedra, elas velam por nós. No fundo do invisível, olham-nos e nos sorriem. Adorável e divino mistério, comunicam-se conosco, dizem-nos: basta de dúvidas estéreis, trabalhem e amem. Um dia, preenchida sua tarefa, a morte nos reunirá. Então que a gente tenha, assim, essa esperança de que hoje nós estamos aqui, reunidos, sim, em grupos que são simpatizantes da doutrina espírita, que estão procurando desenvolver o bem em si, que estão procurando se preparar para que no futuro a gente retorne e se reencontrem com aqueles que nos antecederam. Então, que o dia de finados não seja um dia de tristeza, mas um dia em que nós tenhamos a esperança de nos reencontrarmos com os nossos amados. E quantos deles não se aproximam de nós para nos abraçar? Quanto daqueles que choram conosco quando nós estamos em desespero? Mas que nós elevemos o nosso pensamento a Deus e peçamos que os abençoe na nova jornada em que eles estão e que no futuro nós possamos nos reencontrar para, muitas vezes, colocar em dia todos os assuntos que muitas vezes a gente fica meditando quando está encarnado, para poder falar para aquele amado. Dizer que nós os amamos, que eles sejam felizes e que eles possam caminhar. Porque assim é a evolução. Hoje nós estamos aqui e amanhã retornaremos para a casa do Pai. Porque a finalidade é essa. Nós estamos só de passagem neste mundo, fazendo as nossas experiências, procurando entender, procurando aceitar aquilo que a gente não consegue compreender nesse momento. Porque tem muitas coisas que às vezes a gente só vai compreender quando a gente deixar o corpo físico. Mas que nós possamos, sim, vibrar por todos aqueles que partiram para que a felicidade possa alcançá-los neste momento. Para aqueles que foram, aqueles que nos deram a vida, a nossa eterna gratidão pela oportunidade de aqui estar para fazermos as nossas experiências. Enfim, que nós sejamos primeiramente gratos a Deus, nosso Pai, que nos criou. Agradecer a bondade de Jesus, que aqui esteve conosco e nos ensinou o caminho que nos leva ao Pai. Agradecer a Maria de Nazaré, que é a mãe da humanidade, essa rosa mística, que derrama, assim, sempre o seu amor sobre todas as dores do mundo. E que seja também em nome de toda essa direção espiritual da Casa do Caminho,
e acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos encerrar o nosso estudo da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Antes de terminarmos, nós gostaríamos de dizer que nós já começamos a nossa campanha de Natal na distribuição das bolsas. Que aqueles que puderem colaborar, entrem em contato com as coordenadoras da evangelização, para que elas possam também dar as informações necessárias para que cada um possa participar do Natal dos nossos assistidos. Deus abençoe a boa vontade e o coração de cada um, hoje, agora e sempre. Graças a Deus.